Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então unindo-nos mais uma vez, mais um dia com muita vontade, com muito querer, né? Forte assim como essa boa noite que recebemos hoje, né? Para que estejamos realmente mudando o nosso estado vibracional. A gente sabe que a gente vem lá de fora, né? Às vezes estamos cansados, dia da semana, no meio da semana, quarta-feira, né? 8 horas da noite, mas a gente sabe que quando a gente chega aqui, recebe o auxílio da espiritualidade maior, a gente vai com certeza sair bem melhor, bem mais assistido pelo mentor da casa, José de Mococa, pelos mensageiros queridos, pois a doutrina espírita ela está para nós, não é para que estejamos, na verdade, deixando de viver as coisas do mundo, que estejamos vivendo no mundo. Ela nos explica como fazer, ela nos mostra como estar nos lugares sem estarmos nos contaminando, sem estarmos recebendo as vicissitudes da mesma, né? Estamos chegando ao final do ano, dezembro, os happy hours, né? As festas de empresa, as festas de Natal. A gente pode estar muito bem dentro desses lugares, sem beber, sem, na verdade, exagerar nas alimentações, né? Sem brigar, sem trazer qualquer tipo de vicissitude. A gente pode estar vivendo na vida, vivendo em tudo que estamos, sem estarmos nos contaminando por esta. É isso que a doutrina espírita nos explica. Não é enclausurarmos dentro do centro espírita, é sim estar no centro espírita para aprendermos e para levarmos lá para fora os conhecimentos que aqui adquirimos, não é assim? Pois nós estamos aqui para estarmos nos superando. Somos uma casa de caridade, onde todos nós que estamos, sem exceção, somos trabalhadores em Cristo. Somos uníssimos em Jesus. Pois Jesus mesmo diz aos seus discípulos, né? Quero que eles estejam sendo um só em mim, como eu sou um só em Deus. Ou seja, queria que os discípulos estivessem sendo um só em Deus, como ele também era só, um só. Ou se começarmos a individualizarmos demais, a gente acaba, infelizmente, buscando sofrimentos para nós mesmos. Temos que amar, temos que ter as nossas responsabilidades, claramente, né? As nossas responsabilidades devem ser feitas por nós, cada indivíduo, mas temos que levar em frente o amor, a caridade em que esta casa nos oferta e que os mensageiros nos trazem aqui para que possamos melhorar sempre. Assim, dê uma oportunidade, vamos para a casa espírita para que a gente busque auxílio e amparo, e quanto mais estivermos indo, buscando, né, a casa de caridade, a casa religiosa, estaremos nos melhorando cada vez mais, buscando o que aprendemos e levando lá para fora para que coloquemos também, né, como utilidade, né? Não adianta termos o material em nossas mãos, né? Mesma coisa com o mecânico, né? Ter o material nas mãos e não saber usar em seu carro, que é o carro das pessoas que ali estiverem para fazer a manutenção necessária. Mesma coisa nós, se tivermos as ferramentas e não chegarmos lá fora, deixarmos ali encostados, elas vão enferrujar. Vamos trazer as ferramentas para cá, deixarmos num canto, com novas ferramentas sairemos, mas sem utilidade nenhuma. Então vamos fazer ou sermos úteis para todos os nossos irmãos encaminhados. E gente, quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmã Maria do Carmo, que eu não perguntei aqui qual é que você falou. A função da dor. A função da dor. Vai falar sobre a função da dor. Teve realmente, buscou em grandes, né, espíritos, né, do Carmo? Ai, mano. Fica à vontade, é nós em Deus, boa palestra para a senhora. Kardec, são eles sempre, né? Boa noite a todos. Deixa eu passar para cá. Boa noite a todos, então. Pensamos ao doador da vida, Jesus, a essa pleide de amigos que está sempre conosco, nos orientando, nos auxiliando, que mais uma vez nesta noite esteja a me inspirar. A função da dor. A dor, ela é uma das grandes forças que impulsiona ao aperfeiçoamento, com função fundamental de equilíbrio. Druso, ele afirma, a dor é um dos ingredientes mais importantes na economia da vida em expansão. Memei nos diz também que a dor ela é uma ação necessária ao desenvolvimento da vida.
ela é nossa companheira, até o momento de nossa integração total com a lei divina. E Emmanuel nos diz, fugir da dor é escapismo. E como tal não pode ser eliminada, senão sob a condição de ser paga a dívida para com a lei divina. Quando o homem ele sofre o processo da dor, costuma-se dizer que ele está resgatando dívida, dívidas passadas. Ou seja, que nós estamos pagando. Nós vamos observar que, obviamente, se a gente fosse a perceber, nós vamos ver Gabriel Delane, Camille Flammarion, Kardec, próprio Emmanuel, muitas vezes eles falam que nós estamos resgatando a dor, que nós estamos pagando a dívida. Mas essa questão de dizer pagar a dívida é força de expressão, pois Deus não é mercenário, portanto, Ele não nos cobra nada. Tudo que nós fazemos na vida de bom, obviamente, que Ele está sempre ali nos fortalecendo, e o que estiver fazendo de mal, aí é problema nosso. Sempre vai estar colocando espíritos bondosos, que nós vemos em todas as obras, relatos do trabalho que esses mensageiros exercem em todo sentido. André Luiz, o grande repórter do mundo espiritual, nos relata de todo o trabalho que ele fez. Ele desceu em Furnas, em trevas densas, verificando e olhando a dor daqueles que não cumpriram com suas responsabilidades perante a lei divina. Deus, Ele nos concede a vida por amor. Somos vidas que emanamos de sua divina vida. Se a dor fosse realmente um instrumento de resgate, isso daqui inclusive meu professor, nosso instrutor aqui de muitos de nós, que é o Sola, eu peguei do grande texto que ele escreve sobre a lei divina, e dali eu vou encaixando também, porque eu vi que estava, falei, poxa vida, eu até estava comentando com o Rafael que ontem, na hora que eu peguei o texto para ler, que eu falei, poxa, está aqui a função da dor, e eu acabei chorando, porque eu li todo o texto e depois, no final, a gente se emociona de a gente saber o quão somos todos muito pequenos, mas ao mesmo tempo, essa grandiosidade que é o poder divino, que é Deus, nos concedendo a bênção da reencarnação, para que nós possamos burilar o nosso espírito, burilar os nossos sentimentos. Então, ele fala, se a dor fosse realmente um instrumento de resgate, tal qual o afirmam elementos outros da natureza, exemplo, os animais. Os animais, eles não teriam por que sofrê-la, pois o animal, ele age de forma instintiva, isto é, sem conhecimento de causa, regido pelos desígnios da lei, da providência divina, ou da lei divina, Estaria a lei divina, que é a inteligência e amor de Deus, a manifestar na vida, cobrando em sofrimento e dor o comportamento dos animais, quando estes agem instintivamente por desígnios desta mesma lei? Nós não podemos aceitar, Nós não podemos aceitar que a providência divina venha cobrar dos animais, que nós sabemos que eles desenvolveram a inteligência, o amor, a sensibilidade, mas tudo isso instintivamente, porque eles ainda não têm razão. Então nós não podemos aceitar como um simples instrumento de resgate de dívidas, pois vemos aplicada nos diversos reinos da natureza, a fazer vigente nos animais. Eu não quis adentrar no reino mineral, nem no reino vegetal, porque daí eu acho que eu não conseguiria nem falar todo o tema, porque nós teríamos que nos aprofundar mais,
Mas chegando aqui, vigente no animal, que é o que nós nos apercebemos, que eles estão sempre, né, no nosso contato, mas aqueles, por exemplo, os animais que não, os selvagens que não convivem conosco, mas nós sabemos, né? Nós sabemos de um macaquinho, por exemplo, que ele envelheceu e ele ficou, né, não tinha mais o seu tratador, o seu cuidador. E ele entrou em depressão. Quando este tratador volta, né, para vê-lo, ela reconhece, acho que era uma macaca, né? Era uma fêmea. Ela o reconhece e naquele mesmo instante ela o abraça, né? Ela vai ao encontro dele, né? Então, embora haja se desenvolvido, como eu disse, a sensibilidade, o amor, a inteligência, ele não desenvolveu a razão. Como vemos, o animal, ele age por instinto. Agora, o homem, resultante da evolução do psiquismo, que começa lá no reino mineral, veamos aqui para o reino vegetal, chegando no animal e quando chega no homem. Aí nós vamos ver agora quando a gente chegou nesse processo. O homem, então, ele resultante do psiquismo, quando de sua estadia nos diversos reinos da natureza. Porque quando Deus nos criou simples e ignorante, a gente viveu por bilênios de anos no reino mineral. E com o tempo, chegamos no vegetal. E é mais bilênios. Olha como nosso espírito é velho, muito velho. E depois chegamos no animal. Quando a gente chegou no animal também, bilênios de anos. Fizemos a mesma coisa que a gente vê todos os animais agindo. Eu não sei o que eu fui, né? Que animal, que tipo de animal, ou como diz uma professora minha uma vez, eu não sei se eu fui um rechonchudo, né? Mas na verdade a gente não sabe, mas a gente passou por esses reinos. E quando a gente então desenvolveu esse psiquismo, diversos reinos, desenvolveu, aí sim o homem, ele desenvolveu o quê? A sensibilidade, desenvolveu o amor, desenvolveu a inteligência e agora nós desenvolvemos o quê? A razão. Essa que a gente viu. Que o animal, ele não resolveu, ele ainda não tem a razão. E nós um dia estivemos nessas mesmas condições. E é por isso que essa responsabilidade de culpa está em relação ao desenvolvimento de nossa consciência. Nós desenvolvemos, quando nós desenvolvemos a razão, chegando no reino nominal, nós desenvolvemos então a nossa consciência. Conforme a evolução, ela vai se fazendo o instrumento de aperfeiçoamento, que esse instrumento de aperfeiçoamento, que é a nossa consciência, ela começa a se tornar maior. Mais ainda, lá no animal, este instrumento, ele está em fase, né, segundo o Zola vai falar no texto que ele escreve, ele fala assim que esse instrumento, ele está em fase de preparação, tal um sensor, que ainda não está ajustado, ele está ali ajustando. A gente já vem em vários e vários processos do nosso desenvolvimento, ajustando esse sensor. Não pode estar ferindo desarmonia. O animal, ele ainda não responde por tudo que ele faz no reino da natureza, né? Quando ele vai lá, por exemplo, né? E um cachorro, por exemplo, vai lá e acaba atacando uma pessoa, aquela pessoa vem à morte. Aquele cachorro, eu vou falar mais do cachorro que é do nosso dia a dia, do nosso meio, ele não responde por aquilo, porque ele tem amor, ele tem sensibilidade, ele tem a inteligência, tudo é instintiva, ele não tem nada disso ainda, e tudo que ele tem é instintivo, por isso que ele não responde por nada. Não pode estar ferindo desarmonia, como nós, né? Isto é, não há complexo de culpa da parte do mesmo, né? Da parte do animal não existe nenhum complexo de culpa. Agora, vocês já ouviram falar no silvícola, né? Nós também um dia estivemos nessas mesmas condições. Quando a gente saiu do reino animal, que a gente chegou no hominal,
A gente não chegou nesse mundo que a gente está. Nós chegamos num mundo chamado primitivo. Nós éramos silvícolas. E este censor também, que está vivendo esse silvícola, ele está na fase final de ajuste, que é nós, já como homem já. E, no entanto, ainda também ali, nós não respondíamos ainda com uma aflição de culpa. Nós não tínhamos ainda essa aflição. Por quê? Porque esse censor, para que essa nossa consciência ela esteja, né, nós possamos responder pelos nossos atos, esse censor ainda ele se encontra ainda em ajuste. Então, qualquer coisa que aconteça lá também nessa época, nós ainda não respondíamos. Embora se manifeste na aferição de responsabilidade. Começamos naquela época, nós temos já responsabilidade. Pois o primitivo da terra tem uma consciência de vida, onde o respeito e a admiração pela natureza se faz de forma graciosa. Então a gente já começava a despertar que nós tínhamos que cuidar da natureza, que nós tínhamos que cuidar dos rios, dos mares, né, se ali tivéssemos, nós tínhamos que cuidar de tudo que tinha naquele mundo também. Isso se chama responsabilidade. Mas qualquer coisa que nós viéssemos a fazer, que aqui não cabe eu citar qualquer coisa que fizesse de desajuste ali, nós ainda não tínhamos a culpa. Porque a razão, ela estava ainda naquele processo de aferição. Somente quando atingimos a condição de homens civilizados, isto é, quando a inteligência se amplia, permitindo a razão se manifeste e que a consciência se faz sensível. Aqui sim, aqui nós já começamos, mas ainda tem um processo ainda pequenininho que a lei divina vai nos ajudar aqui. O suficiente para ferir desarmonias que nos projeta quando da transgressão por nós vividas para com a lei divina. Mas esse instrumento de aferição, essa nossa consciência, nós ainda não chegamos a aperfeiçoar ainda o bastante para haver o homem atingido a razão no repente. Então não é também assim, a gente já está na civilização, a gente começa sim a responder pelos nossos atos, pelas desarmonias que nós temos. Mas, no entanto, não é da noite para o dia também que isso aconteceu conosco. Mesmo já começando ali o homem, já saindo daquela selvageria, nós já não estamos mais naquelas condições, nós já estando vivendo esses momentos, aí nós começamos. As diversas experiências, porque passa o Espírito, ele desenvolve e aperfeiçoa a consciência, fazendo cada vez mais sensível. Portanto, a consciência dos seres humanos varia ao infinito em seu comportamento. Olha bem, ela vai variar. Todo de errado e de mal que fizermos, ela vai variar. Por quê? Porque, diferentemente, o homem aqui, ele já vem desenvolto a razão, tem conhecimento de quê? Do chamado causa. Todo mundo lembra da lei de causa e efeito? O universo é regido pela lei de causa e efeito. Isto é, o homem começa a saber distinguir o que é certo, o que é errado, o que deve ou não fazer. Mas nem por isso ele está pagando dívida. Ele não está pagando dívida. Mesmo nós, que já muitas, em várias reencarnações, vivemos momentos difíceis, na condição daquele espírito, trevoso. E muitas vezes nós sabendo, eu não posso tirar a vida de alguém. Eu não posso tirar o pão da vida de ninguém. Eu não posso prejudicar o meu próximo. Então essa consciência, ela já está aferida.
aí nós começamos a ter responsabilidade perante a lei divina. Este instrumento, que é a nossa consciência, quando atinge certo desenvolvimento, ele é suscetível de ser bloqueado. Então pensa bem, nós já passamos por todo esse reino, desde o mineral, vegetal, animal, chegamos no reino nominal, na condição de um silvícola, dificuldade de falar essa palavra, viu? E depois ainda, mesmo assim, já chegando para a civilização, começamos então, essa razão, ela se acirrar mais, a nossa consciência. Aí vem a hora da escolha. O que nós escolhemos? Nós sabemos que todos os espíritos, mesmo Cristo, que foi o espírito mais puro, que passou por este planeta Terra, ele um dia viveu essas mesmas experiências que hoje nós estamos vivendo. Ele foi criado simples e ignorante, passou milênios de anos em todos esses reinos, chegando aqui, vivendo essas mesmas condições. E ele se elevou. Hoje a gente nem consegue mensurar, saber e entender as condições que o Cristo vive. Nós sabemos no que tange a Terra. No que se refere à Terra, nós podemos dizer, olha, que espírito maravilhoso. Até porque quando nós pegamos toda a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vemos toda a moral do Cristo, ele veio à Terra simplesmente para nos aconselhar, nos chamar à responsabilidade o tempo todo. Não façais aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei de causa e efeito. Fazemos mal, nós vamos responder nas mesmas condições. Nós vamos estar ali buscando, sentindo que o outro passa para nós vivermos as mesmas experiências. Isso se chama misericórdia divina. Isso se chama este amor maravilhoso que o doador da vida, que é o nosso Pai, nos criou, tem por nós, que nos concede a bênção da reencarnação com o objetivo de nos reharmonizarmos com essas leis divinas. Então, neste momento aqui, é suscetível de ser bloqueado pela vontade aplicada do Espírito, onde esse cristaliza a consciência no mal por um período de tempo, não permitindo dessa forma que o amor traz em potencialidade no núcleo da alma e se expande. Quando Deus nos criou mais uma vez, simples e ignorante, Ele colocou no âmago do nosso ser uma essência divina chamada amor. Os seus atributos divinos, do amor e da inteligência, todos nós o temos. Agora cabe a cada um de nós desenvolvermos. A inteligência intelectual, sim, mas a inteligência esta que nos auxilia, nos ajuda a colaborar com o doador da vida, a colaborar com o Cristo, que por tanto amor, Ele foi o arquiteto divino desse planeta Terra para nos receber na condição de humanoides quando aqui chegamos. Arquitetou esse planeta. E Ele espera que essa essência, que essa inteligência, ela desabroche, mas para o amor. As duas asas da sabedoria e da inteligência que Emmanuel tanto fala, que é preciso que se nós quisermos conquistar o mundo de regeneração, nós temos que desenvolver. A inteligência intelectual, ela é concedida por Deus na condição de provas e expiações para o nosso espírito. Porque ninguém tira a inteligência de ninguém. O que eu aprendi nessa existência, ela vai estar no meu inconsciente puro. Ninguém vai me tirar. Mas se eu não respeitei as leis divinas, eu posso voltar como prova e expiação para o meu espírito, numa outra existência, na condição, sabe Deus, a qual o próprio espírito vem até pedir para viver. Neste caso, olha as condições que as obras que André Luiz, principalmente aquele livro Libertação, que o André Luiz nos relata, o arrependimento se faz neste período de tempo, a dor e o sofrimento não se manifesta
E isso daqui, quando eu falo da libertação, que nós vamos conhecer o caso de Gregório. Né? Gregório, ele vai viver por 700 anos. E a mãe dele, 50 anos, seja, depois de 650 anos, que ela consegue, às vezes, começar a tentar se aproximar dele. Então, isto que a gente vê um relato do Gregório, mas a gente vai ver muito mais outros espíritos. No livro Mensageiros, André Luiz vai relatar na hora da oração, daquela prece, aqueles espíritos ali por 1000 anos que estão ali adormecidos. E ainda adormecidos, impregnados no mal, no ódio, na raiva, na ganância. No livro Ação e Reação, nós vamos ver ali espíritos que já desencarnaram, brigando pelos bens materiais aqui na Terra, com aquele filho, aquela esposa ou aquele esposo que vai ficar com aquele bem material. Então ainda estão adormecidos ainda, estão ainda muitas vezes impregnados no ódio, no mal, e muito tempo no plano espiritual. Então neste momento, aqui a gente pode até citar o Gregório, que é o que todo mundo conhece essa obra, né, conhece a história dele, né? Pensa bem, o arrependimento não se faz nesse período de tempo, a dor e o sofrimento não se manifestam, mas como visto, a evolução, ela vai ao infinito. A evolução, ela é um determínio da lei divina. Ela é um processo que possibilita a vida se manifeste e aperfeiçoe, não havendo como reter o fluxo evolutivo. Então não há como nós permanecermos por todo sempre. Quando aqui nas nossas obsessões, seja o Carlinhos, seja o Rafael, que naquele momento eles estão ali orientando as entidades, elas dizem, eu não quero mais reencarnar, eu não perdoo, por toda a eternidade eu não vou perdoar. Não existe isso. Né? Aquilo é pura ignorância, pura imaturidade daquela entidade e muitas vezes nossas mesmas. Quando ainda nós persistimos e queremos ainda deixar que o orgulho, a vaidade, a ganância, a prepotência, ou não perdoar um ato de alguém, ou nos perdermos tempos e horas gostosas, entre aspas, denegrindo a imagem de alguém, falando mal do outro, desejando, criticando o trabalho, seja em qualquer área da vida, isso é perca de tempo, porque um dia nós vamos ter que responder por esses nossos atos, porque nós não vamos parar no tempo, nós vamos ter que evoluir de qualquer maneira, até porque, gente, a estadia na Terra aqui é simplesmente uma passagem. Hoje estamos aqui nas condições, né, de um corpo, entre aspas, perfeito, um espírito imperfeito, mas amanhã sabe Deus qual a condição que nós vamos ter que nos reencarnar. Como hoje nós vemos, né, tantos irmãos nossos reencarnados em situações muito difíceis, tanto no que se refere ao corpo de matéria como na vida como um todo. Hoje nós vemos a guerra, né? Nós vemos essa situação e hoje eu até comentava na hora que eu estava pensando nessa palestra, e eu comentava, né? Nós temos brasileiros pensando, querendo, já tantos brasileiros já saíram, né, de Gaza, onde está acontecendo esse ato insano, pequeno, repleto de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né? Porque o que nós temos na Terra nada é nosso, nem o corpo de matéria é nosso. O que é nosso são o bem que fazemos ou o mal que fazemos. Ele não é nosso por todo sempre, mas nós vamos ter que responder por ele. O bem é uma bênção para o nosso espírito. O mal, nós vamos ter que responder. E aí você pensa, não conseguiram sair de lá. E a gente pergunta, coitados, obviamente nós temos que orar, não só por eles, por todos. Por aqueles que estão vivendo esse desejo do ódio, quero matar, quero isso, quero aquilo, vão responder. E por aqueles que hoje estão lá querendo sair, tantos aviões já saíram, de graça,
né, que o governo foi lá, mandou tirar, saíram. E esses 38, sendo 18 crianças, não conseguem sair de Gaza. Por quê, gente? Porque Deus é mau? Porque Deus não olha por eles? Deus não tem privilegiado. Não existe, porque todos nós somos filhos dele. Nós tiramos por nós, né? Eu tenho um único filho, mas quem tem 2, 3 filhos, meu Deus, o que você faz por um filho, você vai fazer por outro. Se você tiver que tirar da tua boca e pôr na boca do seu filho, você vai fazer isso. E você vai se sentir até alimentada naquele momento. Mas você não vai deixar o seu filho sem um agasalho. Você não vai deixar o seu filho dormir ao relento. Você vai arrumar qualquer coisa, mas você sempre. Ele está lá com 60 anos. E você velhinha lá, ele pode até te mandar você morar lá na edícula, né? Mas a gente nunca vai mandar um filho morar na edícula. Agora, isso nós estamos falando de nós mães, de nós pais. Imagina o Deus, que é o todo criador, é o criador do universo, é o Pai, é esse Pai de misericórdia e de bondade. Então, eles estão respondendo por atos, né, que fizeram em outras vidas. Sairão vivos de lá? Sem sombras de dúvidas. Porque se o corpo de matéria perecer, eles vão sair vivos, mas e vão sair felizes quando lá chegar. Porque vamos lembrar, resgatei um débito de vidas passadas. Resgatar? Não usamos essa palavra. Nós sabemos que as obras kardecianas usam, mas é força de expressão. Me reharmonizei com as leis divinas, porque o universo, ele é harmônico, ele é amor, né? Ele é fraternidade, ele é caridade, porque essas são as máximas, né? Nós temos que viver o quê? Nós temos que viver a fraternidade, a doçura, a compaixão, a misericórdia, a abnegação, né? Temos que perdoar tantas vezes quanto forem necessário. A cada ato que nós fizermos, nós temos que perdoar os nossos irmãos e buscar o perdão de todos aqueles aos quais também nós fizemos mal. Em quantas existências nós já tivemos? Segundo o Chico, a gente já veio na Terra mais ou menos umas 400 vezes. E são uns 20 anos atrás, uns 30, 40 anos que ele falou. E a gente sabe disso, que a gente já veio, a gente já está, graças a Deus, nessas condições de começar a desabrochar o amor, a procurar respeitar o nosso próximo, a gente já está nessa viagem para lá e para cá, procurando nos melhorar. Cercear a consciência, ou seja, diminuir a nossa consciência, como fazem algumas entidades infelizes, que se demoram pervertidas em trevas densas, tornando os juízes frios e cruéis. Porque, como nós sabemos, existe julgamento nas trevas densas. E por incrível que pareça, vem libertação no julgamento. Eles usam o nome de Deus. Eles usam o nome de Deus e são cruéis para com as vítimas, né? Não talvez as deles. Por mais que nós aqui possamos esconder qualquer ato, ao chegarmos no mundo espiritual, essas entidades vão saber do que fizemos. Talvez a terra, como daquela senhora que matou o esposo e os 4 filhinhos, jogando numa linha, a terra, ela não foi condenada. Mas quando chegou no mundo espiritual, ela já viu um processo acontecido com ela, que era o remorso. Pelo menos para com os filhos, ela já tinha tido um remorso. Como o Gubi vai nos dizer, o remorso já é uma grande bênção, porque ele é um passo para o arrependimento. O remorso é aquela coisa que a gente sente aquele negócio ruim assim, de ter feito, mas o que vai valer para nós mesmos, o que vai nos colocar numa condição de melhorar, é o verdadeiro arrependimento. É você arrepender daquelas atitudes, é você começar a sentir aquilo que você fez para o próximo e você se enojar de si próprio.
nesse momento. Essa é um momento triste. Você vê o mal que você fez. E essa senhora, então, naquele momento, esse juiz, ele começa a perceber nela que ela tem o quê ali? Que naquele momento, o remorso está atingindo. Eles conseguem, às vezes, até desaperceber os nossos pensamentos. E naquele momento, então, ele vai utilizar do hipnotismo, hipnotizar ela, fazer com que ela lembre de uma outra vida, aquela vida leviana, e ela começa naquele momento a pedir vinho, vinho, vinho. Aquele remorso, ele esparge, ele se afasta, e ela começa a sentir aquele desejo. Vê as horas já que está quase acabando o meu horário, eu não vou acabar minha palestra, né? E aí naquele momento, o que acontece? Ela pega e começa a pensar nisso, e aonde ela se torna uma loba. Esta loba é um tipo de obsessão, possessão, aonde se chama licantropia. A gente tem aqui na... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, se eu lembrar, ele vai lembrar o nome dele, que eu estava falando, a Priscila também sabe o nome dele. Ele foi um rei muito mau. Nabucodonosor. Nabucodonosor, sendo um homem muito mau, encarnado, Daniel, que era um dos profetas, o orientou, falou, orientou ele, chamou ele às responsabilidades, mas ele continua ainda com uma maldade muito grande. E ele viveu por 7 anos como um animal. Esse processo se chama de licantropia. E no mundo espiritual, os espíritos usam muito para punir os espíritos. Por isso que muitas vezes a gente já teve aqui na casa de espíritos sentir que é uma cobra, né? Que é um animal qualquer. E esse espírito, ele está naquele processo de licantropia, que ele se torna, e essa mulher se torna uma loba. Então nós vamos ter essas entidades no mundo espiritual. Mas na Terra também não é diferente. Tantas maldades que campeiam pelo nosso planeta Terra, tanta maldade, e que não se acontece lá, mas acontece também para com os encarnados, né? Então aqui nós vamos ver que esses espíritos, não permitindo dessa forma que o remorso aconteça, e a dor, as moldes para as belezas da perfeição de Deus, é o mesmo que tentar reter o fluxo. Alguém lembra dessa sala sempre nas palestras dele? Ele falava disso, né? Reter o fluxo das águas de um rio caudaloso. Represando-as, não havendo vazão, estas águas se avolumam, rompem as comportas e causam estragos de enorme proporção. Ele então faz um comparativo com nós, né? Quando ainda não acordamos para os princípios do amor, da verdade, da vida, do desejo incessante de crescermos e evoluirmos, como um rio. A gente não vê quando se enche, né? Que dá aquela vazão, às vezes o estrago que faz. E esse estrago também, quando não tem jeito, não tem como nós retermos na maldade, uma hora nós vamos ter que acordar. E eu vou dizer, o Gregório acorda. Naquele processo de ajuda, de auxílio que ele tem, quando a mãezinha, um espírito já altamente evoluído, que chega, ele ainda vai tentar brigar com ela, ele vai chamar ela para eles fazerem um espadachim ali, né? Para brigar ali, porque ele ainda está impregnado em muito ódio. Mas quando ele vê esta mãe, esse espírito grandioso, a vibração de amor dela é tão grandiosa que ele desfalece. E aí, dali, junto, Gúbio pega ele e o leva para uma escola no plano espiritual, para que ele possa ser auxiliado, ajudado. E aí, como esse rio caudaloso, vai voltar à Terra e vai viver experiências dolorosíssimas e vai responder por ato, não uma única reencarnação, por várias reencarnações. Porque Deus é tão misericordioso que Ele não permite que a gente venha e responda por todos aqueles atos. Nós vamos respondendo na medida em que nós vamos maturando o nosso espírito. Conta-nos Chico Xavier que certa feita o José de Arigó chegou perto dele e falou: Chico, o Fritz está aqui e quer fazer a cirurgia.
cirurgia nos seus olhos. E ele disse: agradece o Fritz por mim, mas eu não vou fazer a cirurgia em meus olhos, porque eu não vou levar esta conta para uma outra reencarnação. Eu vou viver até o dia que for necessário eu viver esta experiência que eu provoquei em outras vidas aqui. E uma outra vez ele está indo para Belo Horizonte, aonde naquele momento ele está com os olhos dele sangrando e doendo. E o Emmanuel fala assim: Chico, para onde você está indo? Obviamente ele sabia, né? Ele vira e fala assim: estou indo para Belo Horizonte, você não está vendo os meus olhos? Aí ele vira e fala assim: graças a Deus, né, Chico, que você tem 2 olhos. Então, olha, são estas lições que nós temos que buscar para o nosso espírito. Tudo bem que nós estamos falando aqui de um espírito grandioso. Quando a gente pensa em Madre Teresa de Calcutá, quando pensa na Irmã Dulce, o trabalho grandioso que eles fizeram, e elas viveram essa experiência da dor. A Irmã Dulce viveu por muitos anos, sentada numa cadeira, com oxigênio, ela não conseguia respirar direito. A mesma coisa acontece com a Madre Teresa de Calcutá, que viveu os problemas cardíacos. O próprio Chico viveu problemas cardíacos, né, pneumonia. E, no entanto, mas eles fizeram um trabalho grandioso na Terra. Graças a Deus, bênção e oportunidade que eles tiveram de estar vivenciando esses momentos divinos e maravilhosos para os seus filhos. O quanto eles somaram, resgataram, né? Não é resgate, né? Reharmonizaram com as leis divinas do passado e fizeram um trabalho grandioso. Então, ou seja, o crédito que esses espíritos, Bezerra de Menezes, o trabalho que conhece dele que ele fez, como médico dos pobres, doando em prol dos pobres, passou fome, teve que receber cesta básica. Ele recebeu cesta básica, mas não deixou de assistir. Não deixou que essa inteligência, como médico, o orgulho se falasse maior. Diferentemente, nós lembramos do André Luiz, que ele narra, teve tudo na terra, mas simplesmente durante todo o período dele, que se conta aí dos 22 aos 40 anos, quando partiu, 6 mil receitas, né? Receituários que ele doou assim em prol das pessoas, atendeu gratuitamente. E o Bezerra fez esse trabalho grandioso, não deixou de viver a inteligência intelectual que deu o poder da medicina, utilizou ela como progresso de auxiliar os irmãos de humanidade. E nesse momento, a inteligência espiritual, a inteligência, esse atributo, fez crescer, né? Então a consciência cristalizada no mal não pode... isso aqui eu já verifiquei, né? Então, vamos lá. Eliminando dessa forma as causas desarmônicas que, aferidas por sua consciência, lhe apresentam como resultantes sofrimentos e dores, então sabemos o que quer, querendo o melhor nos caminhos do amor, ascendem as glórias do infinito. Desta forma vimos que a causa de nossos sofrimentos são efeitos resultantes de nossas desarmonias para com a lei divina. A lei divina se faz aplicar no infinito do universo, com inteligência e amor. A lei divina não é vingativa e nem punitiva. A lei divina, ela é corretiva. Ela corrige o homem pelo próprio homem. Sabem por quê? Porque quando nós chegamos no plano espiritual, o Emmanuel vai dizer que a dor, ela é uma criação nossa. Chegamos no além com um determinado complexo de culpa tão grande que nós pedimos para voltar no corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes que adquirimos na terra. Então, por isso que Deus, ele não castiga, mas a bênção nos concede a bênção da reencarnação, para que nós possamos reparar os nossos atos escabrosos, delituosos, vividos em outras vidas.
E ela é tão grandiosa que Deus nos proporciona a bênção do esquecimento. Nós recebemos em nossos braços, muitas vezes, o verdugos ou vítimas do passado. Recebemos aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele vizinho, aquele amigo, aquele chefe, né? Aquele patrão tão difícil em nossas vidas, com a oportunidade de saber que eu abraço aquele que ontem tirou minha vida. Vamos lá ler Missionários da Vida, a reencarnação de Sigismundo, que lá também vai mostrar um caso deste, do espírito que, tirei a vida dele, quero voltar com o filho dele para reparar. No mundo espiritual, os dois se encontraram, se perdoaram ali e vão voltar à terra como pai e filho, para reparar esse mal que fizeste. Aí, vamos terminando aqui, porque não vai dar mais tempo, só tinha 10 minutos, né? Aí nós vamos lembrar que fugir da dor, lembra que eu falei lá que o Emmanuel fala que fugir da dor é escapismo. Ele fala, comumente assumimos em face ao fenômeno da dor uma atitude de defesa, de rebelião, muitas vezes, né? Quando a dor aparece, a gente começa, né, colocar as responsabilidades. A dor veio para mim, as dificuldades em todos os sentidos. Quando eu falo da dor, do sofrimento, das aflições, eu não estou relatando só no sentido da dor, né, de uma doença que aparece, mas em todos os sentidos da vida. Quando ela aparece, aí nós começamos a julgar Deus. Deus não existe. Deus está me castigando. Eu sou uma pessoa... Aí a gente começa a pegar as nossas qualidades. Sou uma pessoa boa, faço isso, faço aquilo. Mas a gente não busca olhar para dentro de nós e sabermos o que eu fiz em outra vida. Tudo bem, nós espíritas acreditamos, muitos não acreditam. Mas na própria existência, quantas vezes nós estamos sofrendo por atos dessa própria existência? Quando nós deixamos o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo, essa chaga que tem dificultado o progresso da humanidade e, no entanto, o nosso progresso, né? Então, muitas vezes nós jogamos a responsabilidade no outro. E nós temos que parar com isso, porque nós estamos nos harmonizando com as leis divinas. Quando vem a dor, ela é para nós como uma forma de crescimento, de maturação do nosso espírito. Porque nós reharmonizamos e essa reharmonização, ela se torna também maturidade para o nosso espírito. De algo que a gente vai falar, nunca mais tirar a vida do outro. Nunca mais eu vou criticar o outro. Vou virar a cara, né? O outro está ali conversando, né? A gente não quer nem saber, né? A pessoa passa perto do outro, não cumprimenta, e fala, meu Deus, o que é? Será que hoje não levantou bem? E às vezes é isso mesmo, a pessoa se sente o todo-poderoso, ou está com raiva de alguma coisa, e aí começa a imputar a responsabilidade ao outro. E a gente tem que parar com isso, porque as responsabilidades são nossas, né? Então, rebelar-se é agravar a própria situação. Olha bem, lembramos do Chico. Quando o Chico fala, não, fala para o Fritz aí, para ele ficar aí, que ele pode curar os outros. Mas a mim não. Porque eu não vou agravar mais, eu não vou levar esse processo karmático para uma outra vida. Eu vou aqui. Se eu vim com esta oportunidade, é esta que eu vou abraçar com todas as forças de minha alma. E ainda vou fazer o quê? Agradecer ao doador da vida pela bênção que tem concedido. Então a dor, ela exerce a sua função divina, talhando na pedra, lá no reino mineral, modelando através dos milênios a mais bela obra da arte que a natureza apresenta, o homem. O Mestre amado Jesus nos diz que só o amor é capaz de cobrir as multidões de nosso pecado. Amemos-nos mutuamente, respeitemos uns aos outros e fazemos o bem para o outro, mas fazendo o bem para nós mesmos. Muita paz a todos.